A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Iniciamos agora a leitura do capítulo 1 do livro A Tradição Sabedoria, uma introdução à filosofia esotérica, de Pedro Oliveira e Ricardo Lindemann. O capítulo 1 chama-se A Contradição Humana. Errare humanum est. Errar é humano. É um provérbio latino tão antigo que sua origem já é desconhecida. Contudo, o seu conteúdo parece cada vez mais atual. Estamos já acostumados a conviver com os erros humanos, ou, em outras palavras, com as contradições dos seres humanos. Os filósofos, desde tempos imemoriais, bem como todas as religiões do mundo, falam da fraternidade e da paz. No entanto, além das absurdas guerras entre grupos religiosos fanáticos, corre-se o risco de uma guerra atômica que exterminaria a raça humana. Avalia-se em $1 milhão por minuto o gasto na produção de novas armas neste planeta, sem levar-se em consideração o custo de manutenção dos exércitos, as fortunas que nutrem o tráfico de entorpecentes e outras formas de degradação. Enquanto isso, diariamente, morrem 40 mil crianças de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Sem falar nas mortes não menos estúpidas dos suicidas dos países desenvolvidos ou das decorrentes guerras e atos terroristas que pretendem buscar a paz e o bem-estar da humanidade através de qualquer meio. Por que falamos tanto em amor e paz e vivemos nesta violência impressionante? Sabe-se que hoje seria possível resolver os problemas da fome, saúde e educação do gênero humano somente com os recursos há pouco citados, de forma que se torna difícil justificar tanta miséria. Entretanto, enquanto os sistemas de direita e esquerda justificam-se reciprocamente no empilhamento de bombas, e os terroristas ficam a justificar sua covardia com ideais de justiça, o mundo agoniza. Não é tudo isso incrivelmente contraditório? É também conhecido o fascínio que o ser humano tem pelo poder e as mórbidas necessidades daí decorrentes. Talvez seja mesmo a vaidade e o anseio pelo poder que criem todo esse cruel panorama no mundo. Curiosamente, essa necessidade de impor sua vontade e exercer o poder sobre os outros apresenta-se, de modo geral, diretamente proporcional à incapacidade de o ser humano dominar-se a si mesmo. Pode haver maior contradição? O ideal da filosofia platônica já era, como teria colocado Sócrates, que o homem se tornasse senhor de si mesmo
após ter conhecido a si próprio. Enquanto no Oriente, Buda, quase na mesma época, dizia que mais glorioso não é quem vence em batalhas milhares de homens, mas sim quem a si mesmo vence. A senhora Radha Burnier, conhecida conferencista, presidenta internacional da Sociedade Teosófica, tem afirmado que não se pode perguntar agora se a paz mundial é uma possibilidade, pois ela é uma absoluta necessidade. Sem fraternidade, cooperação e paz, a humanidade pode deixar de existir. Enquanto isso, a ciência e a tecnologia, lastimavelmente atreladas a interesses políticos, estão hoje construindo bombas atômicas tão poderosas que fazem daquela que destruiu Hiroshima 40 anos atrás um brinquedo para crianças. Dessa forma, torna-se fácil ver que quanto mais poder o ser humano tiver, antes de resolver a sua contradição, tanto pior será para a vida neste planeta. E a solução da contradição do homem encontra-se dentro dele mesmo e não fora. É porque o homem não é senhor de si mesmo que ele se torna perigoso. Seu conflito interior, sua contradição, expressam-se em tudo o que ele faz. Quanto mais conhecimento e poder dermos ao homem, tanto pior será. Não porque o conhecimento e o poder sejam ruins em si, mas porque o homem, estando perturbado, em contradição devido à falta de autoconhecimento, não pode ter autodomínio. E não é um tanto quanto temerário dar-se poder a quem não possui autodomínio? Nossa civilização tem subestimado o autoconhecimento, considerando-o coisa de pouco valor prático, e os resultados disso são bem visíveis e práticos. Estamos à mercê dos caprichos e infantilidades de seres humanos contraditórios e imaturos. Por que homens como Sócrates e Buda, já há tanto tempo, consideravam o autoconhecimento como fundamental? Iniciemos nossa investigação analisando o problema do hábito. O que é um hábito? Para tentar responder, consideremos como funciona o cérebro. Cada pensamento, de acordo com sua característica, aciona uma corrente elétrica num circuito específico de neurônios cerebrais. Isso ativa aqueles neurônios daquele circuito. A reincidência nesse mesmo pensamento ativa novamente os mesmos neurônios, em detrimento, relativamente, da grande maioria que são os outros neurônios. Assim, a repetição da mesma corrente elétrica através do mesmo circuito de neurônios cria uma situação que favorece cada vez mais a repetição de todo o processo. Por esse motivo, o pensamento, a emoção e a ação são processos produtores de hábito. Isso pode tornar-se bem mais evidente se nos lembrarmos de que os neurônios são células vivas e, portanto, particularmente mais sensíveis à repetição dos estímulos do que um simples circuito elétrico, que é inerte. Caso nós nos aprofundemos nessa questão, descobriremos, talvez com espanto, que características de nossa personalidade, com as quais nos identificávamos como sendo nós mesmos, não passam de hábitos, reações mecânicas do nosso passado. São condicionamentos com os quais nossa consciência se identificou. Dessa forma, estaremos começando a descobrir quão pouco nós conhecemos da nossa real natureza.
Um exemplo disso está no desconhecimento que costumamos ter a respeito das emoções que se manifestam em nós. Todos nós sabemos, por experiência própria, quão perturbadora é a emoção do ódio e quão harmonizante pode ser o amor quando genuíno. Entretanto, será que todos somos conscientes da razão por que isso é assim? Recomendamos que quem me escuta investigue esta questão. Embora ela pareça simples, pode, sendo suficientemente aprofundada, levar-nos à própria essência do ser humano, que só pode ser conhecida de maneira direta por uma investigação atenta e profunda na consciência do próprio indivíduo. É comum ver-se o ser humano fugir das questões que exigem profunda atenção, porque é mais fácil receber ensinamentos prontos e repeti-los, como até um papagaio pode fazer. Mas o autoconhecimento não pode ser fornecido por terceiros. Ele só pode ser fruto de nossa própria investigação. Porém, pode ser de alguma utilidade fazer algumas considerações introdutórias sobre o tema, como fazemos aqui agora, mas que evidentemente não podem jamais substituir a sua autoinvestigação. Pode-se observar que a pessoa humana é constituída de diversas vontades que não raramente se contradizem. Por exemplo, quando estamos assistindo um filme ou uma novela na televisão que nos empolga, gerando emoções que sentimos vivamente, pode surgir um conflito entre a vontade da sensação que quer continuar assistindo ao filme e um eventual apelo do corpo por descanso, que se manifesta por meio de uma crescente sensação de peso nas pálpebras. A fome, a sede, etc., podem gerar conflitos similares. Isso demonstra de maneira bastante prática que a vontade do corpo e a da sensação nem sempre coincidem. E não é raro observar as pessoas levarem seu corpo a excessos devido à sua paixão momentânea despertada por alguma sensação. Ora, se nós fôssemos só o corpo, nossa vontade sempre se identificaria com a vontade dele e jamais ocorreriam conflitos ou excessos, pelo menos a respeito da saúde física. Como costuma dizer Lutzenberger, um ecologista internacionalmente conhecido, se nós fôssemos verdadeiramente materialistas, estaríamos, antes de mais nada, preocupados com nossa saúde física e com a conservação ecológica do meio ambiente. Tudo isso muito material. Entretanto, a nossa civilização não tem demonstrado isso. A grande massa da humanidade tem estado preocupada com a sensação, mesmo que isso tenha acarretado perda de saúde do corpo físico, acionado a ambição, causado guerras e desastres ecológicos. Se um indivíduo, ao dizer-se materialista, e assim identificando-se com seu corpo físico, age desta maneira, isso não é profundamente contraditório? É curioso notar que a vontade da sensação e a emotividade, às vezes, desviam a vontade que quer concentrar a mente. Como, por exemplo, quando queremos resolver um problema de matemática ou fixar a mente no trabalho que estamos tentando realizar, e a emoção nos desvia o pensar para questões afetivas, namorada, esposa, filhos. Ou talvez ainda surja uma fome estranha justo nesse instante. E então, a vontade do corpo começa a lutar contra a vontade que quer concentrar a mente. Platão, no século IV a.C., já havia dividido a alma do homem em 3 partes, porque havia observado a natureza humana e suas contradições.
Essas 3 partes eram, conforme encontramos em seu livro A República, a parte apetitiva, que é a sede dos desejos de sensações e de ganho, a parte arrogante ou irracível, que é a sede da coragem e busca do poder e fama, e a parte inteligível, que é a sede da razão ou compreensão e a busca da verdade. Se somarmos a isso a preguiça e a busca de confortos do corpo físico, já teremos uma noção intelectual da complexidade do homem e da grande possibilidade de conflitos de suas vontades. Ainda mais antigo, o Katha Upanishad, da tradição hindu, é um livro que nos diz: saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Nessa bela alegoria oriental, podemos observar que pelo menos o cocheiro, que é o intelecto, veículo do pensamento concreto, a alma arrogante, os cavalos, que são os sentidos, os instrumentos das sensações, ou seja, a alma apetitiva, são seres que têm vida própria ou vontade própria, independente da vontade do passageiro, que é o ser, o eu superior, a alma inteligível, a causa do pensamento abstrato. Pode-se tentar compreender essa ideia oriental de que o pensamento e a emoção ou sensação têm vontade própria, se nos lembrarmos de que nosso cérebro, por onde ele transitam quando estamos em consciência de vigília, é constituído de células vivas chamadas neurônios. Sabe-se que cada sensação corresponde a um certo circuito de neurônios cerebrais. Até a memória tem relação com regiões do cérebro. Logo, como já vimos, cada pensamento, emoção ou ação são um estímulo que produz uma certa impressão nos neurônios, gerando os hábitos. Essas tendências ou hábitos, assim gerados, fazem com que os efeitos desses pensamentos, emoções e ações permaneçam conosco como impressões, chamadas de samskaras pelos yogis orientais. Essas impressões permanecem conosco por um tempo proporcional à intensidade e ao número de reincidências, de repetições deles. Em seu comentário sobre os Yoga Sutras de Patanjali, o tratado milenar da Raja Yoga, o Dr. Taimni nos diz que o homem comum vivendo no mundo está sujeito ao longo de todo o dia a todos os tipos de impactos, e ele reage a esses impactos de acordo com seus hábitos, preconceitos, educação ou humor do momento, de acordo com sua natureza, como nós costumamos dizer. Essas reações envolvem, na maioria dos casos, maiores ou menores perturbações da mente, dificilmente existindo qualquer ação que não seja acompanhada por uma agitação dos sentimentos ou da mente. A perturbação de um impacto dificilmente teve tempo de cessar antes que outro impacto tire-a do equilíbrio novamente. Às vezes, a mente dá a impressão de estar aparentemente calma, mas essa calma é só superficial. Sob a superfície, há uma corrente submersa de perturbações, como o marulho num mar superficialmente calmo. Essa condição da mente, que não precisa ser necessariamente desagradável e que é tomada como natural pela maioria das pessoas, não conduz de forma alguma à unidade de propósito, e enquanto ela dura,
resulta necessariamente em vikshepa, ou seja, a forte tendência da mente de estar voltada para o exterior. É esse o motivo por que parece difícil ao homem comum o autoconhecimento. A própria agitação da sua mente fica movimentando o fundo, tornando impossível a percepção nítida das zonas mais profundas da mente. Por isso, a yoga busca, em primeiro lugar, serenar a mente, para que seja então possível ao homem decantar as impurezas do fundo, tornando assim límpida a percepção, nas profundezas de si mesmo, da sua real natureza. Nessa busca de serenar a mente, é indispensável a atenta observação. Pode-se descobrir que há emoções ou estados mentais que poderíamos classificar como pesados, em contraposição a outros mais leves, que não aprisionam a nossa consciência. Tomemos como exemplo a depressão. Sabemos que ela é uma emoção pesada, porque uma vez estabelecida, ela é de difícil remoção. Enquanto ela perdura, a consciência sente-se perturbada, aprisionada, porque a depressão é uma emoção que entra em dissonância com a nossa real natureza, impedindo que o nosso ser encontre possibilidade de expressar-se. Por oposição, quando sentimos a emoção leve da alegria, o nosso ser consegue expressar pelo menos algo de sua real natureza. E por isso, a felicidade flui de dentro para fora sem obstáculo. A consciência sente-se livre. Como vimos que as emoções e os pensamentos são decorrentes de hábitos, e como vimos que há estados pesados e leves, surge então a ideia de transformar nossos hábitos emocionais e mentais. Essa arte da transformação dos estados psicológicos pesados em leves era conhecida entre os antigos como meditação e visava a libertação da consciência. Uma das técnicas mais elementares de meditação é a da substituição. Ela está baseada no fato de que a mente só se ocupa com um pensamento de cada vez, de modo que a melhor maneira de se livrar de uma emoção pesada é substituí-la por uma leve. Um lama tibetano deu certa vez a seguinte instrução ao seu discípulo: nunca te permitas sentir triste ou deprimido. A depressão é má porque contamina os outros e torna suas vidas mais difíceis, que não tens o direito de fazer. Portanto, sempre que ela vier a ti, afaste-a imediatamente. Deves também controlar teu pensamento de outro modo. Não deves deixá-lo vaguear. Fixa o teu pensamento no que quer que estejas fazendo, para que possa ser feito com perfeição. Não deixes a tua mente ociosa, mas mantém sempre nela bons pensamentos em reserva, prontos para avançar no momento em que ela estiver livre. A linguagem simples dessa citação esconde uma série de leis que regem o mundo da mente. Aconselhamos a quem ouve que descubra-as. Comentaremos algo sobre uma delas agora, que está relacionada com a expressão afaste-a imediatamente. Se observarmos, poderemos descobrir que as emoções nutrem-se das imagens mentais, os pensamentos. Por isso, a maneira correta de adquirir autodomínio, sem acumular repressões inconscientes, é dirigir a energia do pensamento para estados leves, pois assim, por falta de nutrientes, os estados pesados vão gradualmente perdendo a força. Isso acontece automaticamente, mesmo que não estejamos conscientes do processo. A emoção, o querer, nutre-se do pensar, de maneira semelhante ao fogo.
Se deixarmos cair um palito de fósforo aceso num tapete, é fácil apagá-lo. Basta um rápido movimento do nosso pé e o fogo estará extinto. Porém, se por desatenção ou ignorância deixarmos passar uns poucos instantes, perderemos rapidamente o domínio da situação e em menos de minutos teremos um incêndio. Muitos morreram por terem dormido com um cigarro aceso. De maneira muito semelhante, como dizíamos, é a emoção que é nutrida pelo pensamento. É fácil controlar qualquer estado emocional quando ele está apenas começando. Entretanto, costuma ser difícil libertar a consciência de emoções pesadas depois dos poucos minutos que elas necessitam para se fortalecer e se estabelecer com base em pensamentos pesados. Há pessoas que se deixam envolver tanto nesses estados lamentáveis de ódios, tendências suicidas, etc., que perdem completamente o controle dessas emoções. Diz um provérbio chinês: um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda a vida. Fora o aspecto consciente da perturbação, existem também os aspectos subconscientes, como nos diz o Dr. Taimni. Uma vez que uma perturbação tenha sido permitida, toma muito mais energia para ser superada completamente. E mesmo que externamente ela possa desaparecer rápido, a perturbação interior e subconsciente persiste por um longo tempo. Podemos acrescentar ainda que essa perturbação tentará retornar ao plano consciente para poder nutrir-se novamente de pensamentos. Por isso, se nós estivermos sempre a observar vigilantemente os movimentos da mente, de momento a momento, pode-se adquirir de modo gradual um domínio dos nossos estados psicológicos pelo domínio da nossa forma de pensar. Aprende-se a fazer isso usando a dispersão usual do pensamento a nosso favor, substituindo prontamente os pensamentos sempre que necessário. No caso da depressão, por exemplo, quando percebermos que o pensamento está querendo trilhar os labirintos dos nossos problemas sem solução à vista, e que são os que usualmente nos deprimem, precisamos chamar prontamente a nossa atenção os nossos melhores pensamentos em reserva, substituindo assim os anteriores que nos conduziriam aos estados emocionais pesados. São técnicas elementares, se comparadas com outras mais avançadas. Porém, essa técnica é eficaz e precisamos dominá-la antes de poder usar as outras com segurança. Outra técnica é a da desidentificação ou plena atenção. Esta, porém, costuma exigir uma mente já mais desperta, treinada e menos apegada às suas projeções. Para que o assunto não fique muito abstrato, vou citar um exemplo que já utilizamos em outra ocasião. Suponhamos que nós estamos assistindo à televisão ou um filme no cinema. Esse filme é real ou é irreal? Supõe-se que pelo menos os adultos saibam que o filme é irreal, é fictício. Mas mesmo assim, pergunto, ele produz ou não produz emoção? Bem, somente quando nos sentimos envolvidos, identificados com a história, não é verdade? Apesar disso, como é possível uma coisa ilusória produzir em nós um efeito emocional tão real? Pois esse é o poder da identificação. Em verdade, todo o sofrimento psicológico é fictício. Ele nasce da nossa identificação com as cenas do passado que vivemos. Meditação é tomar consciência disso. O sofrimento físico, como ter um espinho no pé,
é muito diferente, porque ele é real, objetivo. O espinho é objetivo. Enquanto ele estiver lá, a dor não passará. Mas se ele for retirado, a dor passará. Cessada a causa, cessa o efeito. Já o sofrimento psicológico não, ele é subjetivo. Quem cria e nutre o sofrimento psicológico é a própria mente. Nada mais. Esse sofrimento pode durar uma eternidade, porém ele nem mesmo precisa começar se nós não o criarmos. Tudo depende apenas de quão identificados estamos. Pode-se então notar quão intenso é o poder da identificação? Da mesma forma, quando assistimos um programa de televisão, tendemos a nos identificar com o personagem, a torcer por ele, de modo que aquilo que agrada ou desagrada ao personagem passa a agradar ou desagradar a nós. Embora essas atrações e repulsões sejam essencialmente subjetivas, imaginárias, ilusórias, tal como a narrativa. Dessa forma, nós podemos ser alegres ou tristes, rir ou chorar perante uma tela de televisão, mesmo quando, no fundo, sabemos que o filme é fictício, ilusório, transitório, daqui a pouco passa. A qualquer momento em que o homem lembrar que ele não é o personagem, nesse momento ele está livre das emoções que o filme proporciona. Se ele perder novamente esse estado de consciência e enredar-se de novo na ilusão do filme, voltará a sofrer por sua escolha. Por isso, a verdade precisa sempre ser reencontrada de momento a momento. Mas também por isso, ela se apresenta sempre nova, apesar de ser um reencontro. A liberdade existe toda vez que há essa ausência de apego ao eu, ou à autoimagem que criamos, ou à identificação com o personagem que somos na vida, aos nossos gostos e desgostos. Em verdade, então, as projeções da mente são como um pesadelo. Só parecem ter realidade enquanto nós nos identificamos com elas. A técnica de substituição, então, nos ensina que nunca devemos tentar lutar contra uma emoção, porque ao preocuparmos-nos com ela, reforçamos o pensamento que a nutre, tornando-a ainda mais forte. Um mecanismo tipicamente repressivo que deve ser evitado. Antes, devemos aprender a mudar o canal da nossa televisão mental, pensando em outra coisa, envolvendo-nos em outra narrativa mais leve, ou seja, em algum pensamento que nutra uma emoção leve, ou, se possível, no pensamento ou ponto de vista oposto. Assim sugerem os Yoga Sutras. Quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Já a técnica de desidentificação ou plena atenção é muito mais profunda e libertadora, porque nos permite observar e compreender o movimento da mente e do desejo. Porém, ela exige uma mente jamais trabalhada e desapegada das suas projeções, porque se a pessoa, ao observar essas projeções ou imagens mentais, ficar identificada com suas emoções, isso poderá ser perigoso, à medida que a pessoa poderá vir a reforçá-las ao invés de desidentificar-se delas. Nesse caso, precisaremos voltar à técnica de substituição para evitar qualquer risco, porque a mente ainda não está suficientemente preparada para a desidentificação. É extremamente perigoso manipular energias sutis visando despertar poderes psíquicos por meio de práticas de yoga
ainda mais avançadas, sem antes ter adquirido o completo domínio dos nossos estados psicológicos, que deveria ser adquirido pelo uso perseverante dessa técnica simples, eficaz e segura. Caso contrário, a pessoa poderá enveredar-se pelo caminho da autoilusão, despertando prematuramente energias que darão mais força aos desequilíbrios já existentes, o que será triste, inclusive, para aqueles que a cercam. Quando a pessoa está pronta, preencheu os pré-requisitos, o caminho aparece, mas não antes. E o caminho é o do autoconhecimento. E ele começa pela observação atenta dos movimentos da sua mente, de momento a momento, e como alimentam emoções e quais emoções. Assim, pela prática da meditação, a mente começa a serenar, e então começa-se a ver o real valor de cada ser ou cada coisa, nossas relações com o que nos cerca. Enquanto buscamos nosso preenchimento exteriormente, deparamo-nos com as imagens desses seres ou coisas que nossos sentidos projetam em nossa mente e costumamos atribuir a eles valores ou expectativas de preenchimento, segundo nossa ótica pessoal. Vemos algo fora e achamos que poderá preencher algo dentro. Quando atribuímos a algo um valor maior que o real, nós nos frustramos, desiludimos-nos cedo ou tarde, pois alcançando esse ser ou esse objeto, terminamos descobrindo que seu verdadeiro valor era menor do que pensávamos e que ele não preenche nada internamente. Essa desilusão será inevitável, uma vez que ele não poderá responder ao nosso apelo segundo as nossas expectativas, porque ela ultrapassa suas possibilidades reais de resposta. Entretanto, poderemos perder muito tempo até alcançar o alvo da nossa ilusão. Então, começaremos a buscar outro alvo, pois aquele nos desiludiu. Por outro lado, podemos nos sentir inexplicavelmente vazios, sem saber por quê, quando, na verdade, aquilo que poderia nos preencher está muito próximo, mas nós o subestimamos, dando-lhe valor inferior ao que realmente tem. Por isso, nem sequer percebemos que longe procuramos o que perto está. Mas uma hora descobriremos que toda a felicidade vem de dentro, mas alguns seres ou objetos são mais aptos do que outros para refletir o nosso interior para nós mesmos. Esses serão para nós os mais valiosos. Porém, enquanto não se descobrir o valor real de cada ente que nos cerca, não poderá haver verdadeira harmonia e, portanto, haverá contradição e conflito. Só quando o indivíduo consegue refletir sobre si o seu próprio ser, conhecendo sua real natureza, é que ele consegue atribuir o valor correto a tudo que o cerca, enxergando a vida na perspectiva correta. Então, cessa a contradição, a harmonia se estabelece e descobre-se que a luz da felicidade nunca veio do exterior, mas sempre do interior. Toda vez que nossas nuvens de desejos não a obscureceram e que ali ela permaneceu inabalável. Na tentativa de fornecer uma visão intelectual e, portanto, limitada dessa perspectiva correta a respeito do que nos rodeia, foram elaborados os capítulos seguintes desta obra que apenas começamos hoje, com o capítulo 1. Eu encerro por aqui e espero que tenha sido útil esse primeiro passo dado na jornada da tradição de sabedoria. E convido você a refletir agora, a tornar esse conhecimento que eu compartilhei
uma sabedoria que nasce de dentro de você. Para isso, eu te convido a responder algumas perguntas. Pergunta número 1. É importante o autoconhecimento? Justifique. Pergunta 2. O que entra em contradição no ser humano? Pergunta 3. Poderiam os hábitos impedir um conhecimento instantâneo da nossa real natureza? Justifique. E pergunta 4. Qual é a atitude coerente a tomar? Nos vemos no próximo capítulo, em que